Bom, eu queria partir de um princípio de que a Venezuela vai sair do atoleiro. Eu queria partir do princípio que a Venezuela será reconstruída. Eu queria partir do princípio que a prisão de Nicolás Maduro, o afastamento de Nicolás Maduro, vai destampar uma etapa gloriosa para a Venezuela, uma recuperação econômica para a Venezuela. Quanto tempo vai levar, ou pode levar, para essa reconstrução? Para os primeiros sinais da prosperidade começarem a aportar ali no reino venezuelano. Lembrando, a ditadura Chávez, Maduro, precisou de quase 30 anos para transformar a Venezuela em pó. A Venezuela virou pó. Nação mais rica da América do Sul, com graves problemas de distribuição de renda, virou a nação mais pobre do continente, sem nenhuma renda para distribuir. Uma destruição consciente, uma destruição consistente da economia, da estrutura política, da estrutura social e da estrutura institucional. Quanto tempo vai levar? Bom, a gente tem exemplos na história e a gente tem os desafios da Venezuela. Exemplos da história. Pega os países da antiga cortina de ferro, pega os países que precisaram se reinventar depois da queda do Muro de Berlim em 1989. Eslovênia, que era parte da Iugoslávia, precisou de mais de 10 anos para apresentar os primeiros sinais de prosperidade. Pega a República Tcheca, 12 anos. Polônia, os primeiros sinais surgiram com 8 anos, mas prosperidade, 20 anos. 20 anos. Lituânia, Letônia, mais de 20 anos. Bulgária, Romênia, mais de 25 anos. Então, citando alguns países, a gente poderia pegar outros, talvez tenham sido mais rápidos, mas olha o que é uma destruição. 40 anos de regime soviético, 40 anos de cortina de ferro, produziram uma reconstrução que levou de 10 a 20 anos. Mais para 20 do que para 10. Então você pensa o seguinte: uma pessoa que nasceu no ano em que Hugo Chávez foi eleito pela primeira vez, em 1998, hoje tem 28 anos. Está completando 28 anos, se for do começo do ano. Se essa pessoa tiver um filho agora, é possível que quando esta pessoa chegar aos 20 anos, a Venezuela vai começar a apresentar sinais de prosperidade. E ficamos todos na torcida para que essa criança, esse bebê que vai nascer esse ano, consiga ter mais sorte do que o pai e que aos 10 anos, em vez de ver a Venezuela há 10 anos na ruína, veja os primeiros sinais de prosperidade já nessa primeira década de vida. O Chávez e o Maduro, com plenos poderes, eles arquitetaram durante quase 3 décadas uma estrutura de poder criminosa que sufocou as liberdades, prendeu, torturou, matou e, em vez de repartir riqueza, espalhou pobreza. Essa pobreza, ela transforma os venezuelanos em sobreviventes, lutando para poder comprar e poder comer o básico. Mais de 50% da população vivendo na pobreza extrema. Vê se tem cabimento no negócio desses num país que chegou a ter 70%, 80% da renda per capita dos Estados Unidos. 30 anos de trabalho árduo, de costas para a sociedade e aparelhando o Estado, capturando o Estado. Mas sempre com aquele discurso canalha de justiça social,
discurso canalha de inclusão dos mais pobres, que num primeiro momento aconteceu num país que tinha uma desigualdade social assombrosa. Não foi por outro motivo que Chávez conseguiu chegar ao poder, combatendo no seu discurso eleitoral de 98 a corrupção e a miséria, a concentração de renda. E depois fazendo o que fez, fazendo depois Maduro também o que fez. O discurso do governo, o discurso do Maduro, o discurso do Chávez, sempre conclamando a população por uma briga que não era deles. Era uma briga do Chávez e do Maduro para se manter no poder. No discurso de posse do terceiro mandato do Maduro, a eleição que foi roubada no ano passado, né, no ano retrasado, 2024, ele foi à Assembleia para fazer o seu discurso e tal, e lá ele falou o seguinte: não nascemos no dia dos covardes, nossa nação não foi fundada no dia dos covardes, nascemos no dia dos bravos, dos patriotas, dos determinados, daqueles que acreditam no futuro, daqueles que lutam até a última gota de sangue pelo destino da nossa nação. Que país fala algo assim? Que presidente fala algo assim numa nação democrática, organizada, ordeira, que busca a prosperidade? Que fala em sangue? Bom, que nação é essa? É só perguntar para os mais de 7 milhões de venezuelanos que colocaram a vida deles numa mala de viagem e zarparam, fugiram da Venezuela. Quando a gente fala 7 milhões, a gente tem ali uma diáspora desconhecida nos tempos modernos, né? Na América não tem paralelo. Você tem pessoas com grau universitário, pessoas com mestrado, doutorado, pessoas que se sentiam em condições de sair em busca de uma vida melhor. Foram viver na Colômbia, no Peru, no Equador, na Argentina, no Brasil. E em atividades econômicas de baixa remuneração, mas aliviados de terem conseguido escapar da fome, deixando para trás a fome, deixando para trás também a família, os amigos, a própria história. Quando a gente fala 7 milhões de pessoas, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente vive num país de 213 milhões de pessoas. Então a gente fala 7 milhões de pessoas, e a gente fala, olha, isso aí não é tanto assim. Calma, 7 milhões de pessoas é 20% da população da Venezuela. É como se 42 milhões de brasileiros simplesmente resolvessem sair do Brasil. 42 milhões de pessoas saindo do Brasil para fugir de uma tragédia. Você não tem isso. Se você pegar hoje as estatísticas de quantos brasileiros moram fora do Brasil, você tem aí 5 milhões de brasileiros vivendo fora do Brasil ao longo de décadas. Não é uma diáspora, não é uma fuga. 42 milhões de brasileiros. Isso que seria 20% de pessoas tentando recomeçar do zero. Sabe o que é recomeçar do zero? Com uma malinha, uma fotografia, umas mudas de roupa e vamos ver o que dá? E se você chega num outro país, muitos foram para países que falam a mesma língua, mas você chega num país com estigma de refugiado, de exilado, seja lá o que for, procurando emprego num lugar onde não tem emprego. Não tem emprego. Que o camarada vai com o que ele vai trabalhar? E vida mais difícil para os 34 milhões de venezuelanos que ficaram lá. Agora, todos apreensivos. O que vai acontecer, né? Por isso que eu pergunto, quanto tempo vai levar? Veja só o que é preciso fazer para você reconstruir. O sistema de justiça da Argentina, da Venezuela, totalmente corroído e corrompido. Até a semana passada, quando o casal Maduro foi preso, né? Até sexta-feira, eles foram presos no sábado, na madrugada, até sexta-feira, quem comandava, junto com a primeira-dama, o poder judiciário, era um camarada que é o braço direito do Maduro. Ele é o atual ministro do Interior, da Justiça, que não existe por lá, e, ironicamente, da Paz, Interior, Justiça e Paz, Diosdado Cabello. Os juízes na Venezuela, eles podem ser demitidos sumariamente.
E eles podem ser substituídos por juízes leais ao regime sem concurso. Então, se você pegar hoje a estatística de 1.800 juízes que tem lá, 80% ou mais um pouquinho estão nessa categoria. Juízes que foram nomeados como temporários, substitutos, não têm um regime de trabalho estável, não têm estabilidade no emprego, podem ser demitidos a qualquer momento. Na Defensoria Pública, que é quem cuida da proteção dos direitos humanos, olha que beleza. Quem é que dá as cartas lá? Maria Adelaide Maduro Moros, irmã de Maduro. Uma irmã do Maduro na Defensoria Pública. Olha isso. Olha isso. Como é que você desmonta um troço desse? Você atira a irmã do Maduro. O que ela fez lá dentro da Defensoria? O que fizeram na Justiça com esses 1.800 juízes? 1.800 juízes. Pega o Supremo deles lá, o Tribunal Supremo de Justiça. A gente tem várias críticas ao nosso Supremo. Fundadas. Não são críticas infundadas. Mas o Tribunal Supremo de Justiça deles lá, o Supremo deles lá, se tornou um instrumento do Executivo. Fizeram um levantamento recente, há alguns anos, pegaram 50 mil decisões do Supremo deles. Nenhuma contra o governo, nenhuma contra o Chaves, nenhuma contra o Maduro. Eventuais projetos de lei aprovados com apoio da oposição, todos considerados inconstitucionais. Todos. Quando você tinha decisões contrárias na justiça, repressão violenta em cima do juiz. Então, em 2009, por exemplo, uma juíza ela concedeu liberdade condicional para um empresário que estava preso há 3 anos sem julgamento. Pelas regras da Venezuela, ninguém pode ficar mais do que 2. Ele já estava 3 sem julgamento. Aí ela deu a liberdade para o cara. 30 minutos depois dela dar a liberdade para o cara, ela foi presa. 30 minutos depois, ela foi presa por agentes da polícia secreta do Maduro. Aí, no mesmo dia, aliás, do Chaves naquela época, o Chaves fez um pronunciamento exigindo que ela fosse presa por 30 anos. E dizendo que se fosse nas mãos de Simão Bolívar, ela teria sido executada. Aí ela foi encarcerada no presídio feminino, onde estavam pelo menos 20 mulheres que ela condenou. Onde ela passou alguns meses antes de ser colocada em prisão domiciliar. Aí em 2019, 10 anos depois dela ter dado a liberdade para o tal empresário, foi condenada a mais 5 anos de prisão por corrupção, sem nenhuma prova, segundo a Comissão Internacional de Juristas, que acompanhou esse caso. Esse é o regime do Nicolás Maduro. Regime de força, tortura, prisão, execução, fome, hiperinflação, destruição das instituições, Supremo corrompido. Em 2017, esse Supremo deles aí deu para o Maduro o poder de governar por decreto. E ao próprio Supremo o direito de decidir todas as questões constitucionais que eventualmente pudessem ser decididas pelo Congresso venezuelano. É uma coisa enlouquecedora. Então, a pergunta, quanto tempo demora para desmontar isso? Se você for para 1998, ano em que Chávez foi eleito, a Venezuela tinha 70 e poucas estatais. Hoje, ela tem mais de 900 empresas estatais. 900 empresas estatais. Debaixo da PDVSA tem mais de 100 empresas estatais. Todas com apaniguados, generais, militares variados. É uma cleptocracia escandalosa. Mais de 25% dos venezuelanos trabalham para o governo. No Brasil é 12%. Mais de 25%. Padrão chinês. Com salário miserável. Muitos gastam com transporte quase todo o salário. Fazem bicos. Fazem toda sorte de estrepulia. Então,
Se a Venezuela for reconstruída como um relógio suíço, tudo organizado, tudo bonitinho, pode levar 10 anos, 20 anos. Agora você imagina que aquilo ali não é um relógio suíço. Aquilo ali não é sequer um relógio. Aquilo não é nenhum instrumento funcional. Aquilo é um amontoado de estruturas. Não são instituições, é um amontoado de estruturas. E a gente não sabe nem como aquilo vai ser organizado. Se vai ser com a vice-presidente, que ontem eu e Adriano Araújo, a gente ficou se policiando para não falar Dercy Gonçalves. Precisa tomar cuidado, porque senão você fala Dercy Gonçalves. Mas com a vice-presidente, que você não sabe se vai ficar, não sabe se vai ter eleição, não sabe se vai ter constituinte. Como é que você pode fazer a reconstrução de um país com a Carta Constitucional que dá ao imperador poderes absolutos? Como é que você vai fazer a reconstrução de um país desse jeito? Que tem essa Suprema Corte, que tinha 20 integrantes, quando eles apresentaram alguma reação ao regime de Maduro, ao regime do Chávez, aumentaram para 32 o número de juízes, para diminuir o poder dos 20, e depois reduziram para 20, deixando os governistas. Quer dizer, eu estou falando só de uma instituição, a gente está aqui apontando os desvios e os riscos do nosso Supremo Tribunal Federal. Olha isso aqui. Iniciativa privada destruída, poder de produção das empresas corroído, várias dessas estatais que eu citei, essas 900, você tem empresas que não têm atividade econômica. Você tem uma empresa aérea, por exemplo, que tinha um Boeing 747, ele foi parado na Argentina, mandado para os Estados Unidos, onde ele foi desmontado. A empresa tinha um avião que veio do Irã. Aí o comandante era iraniano. E a acusação era de que fazia transporte de armas e tal, e sabe-se lá o que mais. Então, com Maduro no poder, a Venezuela estava condenada, não teria a menor chance de se recuperar. Teria que esperar que o poder apodrecesse por dentro, apodrecido já estava, mas a ponto de uma eleição fosse vencida pela oposição. A gente viu o que aconteceu quando venceu a oposição. Ele, com 63 anos de idade, se o Lula vai ser candidato com 80, ele tinha 63, podia ser candidato. A Constituição não impede a recorrência. Poderia ser candidato quantas vezes ele quisesse. Sempre falando em nome de Bolívar, Simão Bolívar, bolivariano, vem com esse cascata aí, falando em sangue e tal, e vai embora. Agora que ele foi preso e que vai ser julgado nos Estados Unidos, tiraram a tampa. Agora tiraram a tampa e é aquilo, rabo de lagartixa, você corta, continua. Como é que vai ficar esse sistema? Não é relógio suíço que você vai lá e remonta. Então, quanto tempo vai demorar? É isso que interessa para o venezuelano. É isso que interessa para a América Latina. É isso que interessa para o mundo. Um país que está debruçado sobre a maior reserva de petróleo do planeta, um país que já foi riquíssimo e que está aí puxando a América Latina para baixo. Um país com o qual a gente tem trocas comerciais ridículas e dívidas, porque ficava pegando dinheiro daqui por afinidade ideológica, nenhuma lógica comercial. Por afinidade ideológica, iniciamos um empreendimento que foi a refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, com a Venezuela, que depois pulou fora e deixou um papagaio. Está aí a Lava Jato. A Lava Jato tem um monte de histórias envolvendo a Venezuela e essa cleptocracia da qual a gente está falando, que é disso que se trata, não tem ideologia nenhuma. É dinheiro no bolso dos generais, dinheiro no bolso dos aliados do poder, uma encrenca. Então, nos países que foram rumo à prosperidade do Muro de Berlim, saindo do Muro de Berlim, de 10 a 20 anos. E na Venezuela? Nós vamos acompanhar para ver se os passos do rumo à prosperidade vão acontecer. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.